Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Brighton e Everton, né? Jogo que ganhou contornos de emoção na reta final, 3-2 pro Brighton, né? Jogo que até os 80 minutos foi bem chato, né? Confesso aqui que foi um jogo bem desinteressante, bem mal jogado em alguns momentos. Mal jogado exagero, mas com poucas chances, poucas coisas aconteciam, as jogadas não eram bem construídas, enfim. Foi um jogo bem ruim até os 80 minutos. E a partir dos 80 minutos muda completamente a dinâmica, vi um jogo muito mais acelerado, que termina com uma vitória de virada, né, virada do Everton primeiro, depois a virada, desvirada, né, digamos assim, do Brighton para bater o Everton 3-2 em seus domínios lá no sul da Inglaterra. Bom, os dois times com escalações novamente bem normais do que a gente está acostumado a ver. O Everton com a mesma escalação que enfrentou o West Ham e deu certo, né? A única diferença é a saída do Mina para a entrada do Holgate, né? O Holgate teve bastante espaço na época do Ronald Koeman, temporada 16-17 principalmente. Depois acabou perdendo espaço, né? Foi emprestado para o West Bromwich na temporada passada. Até teve algum ritmo de jogo, pode jogar como lateral direito também, mas é um jogador que não chegou a ter tanto destaque assim, a se desenvolver no maior nível. Que poderia, não que seja um jogador excelente, mas poderia ter atingido um nível melhor na carreira. Ainda é muito jovem, mas enfim, não tem muito espaço nessa equipe do Marco Silva não, tá? E do lado do Brighton, uma formação com os mesmos jogadores que a gente está acostumado a ver de uns tempos para cá, desde quando o Aaron Connolly entrou muito bem, né, contra o Newcastle, né, algumas semanas atrás. Ele passou a ter mais presença dentro do time do Brighton, né, até começando como titular vários jogos. Hoje não foi diferente. Então o time entrou num 4-4-2, né, com as mesmas peças que normalmente vinham fazendo um 3-4-2-1, né, com o Dan Burn jogando como um lateral pela esquerda, o Alzate como meia pela direita, o Pascal Gross como meia pela esquerda, por dentro o Davi Pröpper e Dale Stephens, à frente o Aaron Connolly e o Maupay, né? E o jogo, assim, que assim, ele foi muito... Primeiro tempo, assim, se a gente for pegar até o momento em que tem o gol, né, o primeiro gol do Everton, perdão, aliás, o primeiro gol do Brighton. O Brighton foi a equipe que saiu na frente do placar com um gol de falta do Pascal Gross. Era um jogo que era disputado, a bola estava valendo muito, mas eram duas equipes que não tinham, pareciam muito, não desesperadas, mas com pouca qualidade para conseguir armar alguma coisa. A marcação era bem feita, no sentido de incomodar a progressão das jogadas, mas assim, jogadas bem armadas estavam muito escassas, né? Você tinha o Richarlison à frente, mas caindo muito pelo lado direito para tentar alguma jogada de lado, né, partindo da direita para dentro, né? O Bernard logo sai no início do jogo, aí o Sigurdsson acaba entrando. Isso talvez tenha condicionado um pouco o restante da partida, porque o Sigurdsson entra e praticamente não fez nada durante o jogo inteiro. Aí o Obi passa a jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, mas também centralizando muito. Então o jogo do Everton ficou muito concentrado pelo lado direito do ataque, né, tendo só o dinheiro para trabalhar como um ponta quase pela esquerda isolado, mas pouca coisa acontecia, porque como eu falei, os dois times tinham muita dificuldade de criar chances de fato. E o jogo do Brighton, que por mais que o Everton até tivesse um pouco mais de posse de bola nos primeiros momentos, até o gol do Brighton, as jogadas eram construídas pelo lado direito, você tinha um bom avanço do Davi Pröpper pelo lado direito, em alguns momentos tinha algumas triangulações com o Montoya, e por mais que nada de muito sólido saísse por ali, né, você tinha também o Maupay em alguns momentos caindo por aquele lado, e o Connolly é até um pouco isolado, mas por mais que não fosse nada de muito sólido da equipe do Brighton, o Brighton chegava com mais qualidade à frente. Os passes do Brighton eram mais bem encaixados à frente, né? Todas as tramas do Brighton construíram mais pelo lado direito, assim como as do Everton também. E o gol sai no lance de bola parada do Pascal Gross, né, para fazer 1-0. Logo depois o Everton consegue reagir e no lance de escanteio o Richarlison desvia uma bola que é cruzada pelo Digne e o Webster acaba dando o último toque. O gol ter dado contra para o Webster, empatando o jogo, mas a toada até o final do primeiro tempo foi essa. Dois times que, assim, o Everton até teve no primeiro momento mais posse de bola, depois a posse de bola do Brighton aumentou, mas os dois times tinham dificuldade de construir jogadas. Foi um jogo de poucas chances, em alguns momentos brigado por dentro e de pouquíssima progressão de jogada, pouquíssima jogada de velocidade, que às vezes consegue dar um calor a mais no jogo. Enfim, foi um jogo bem ruim nesse sentido, né? Como eu falei, o Alzate no primeiro momento pela direita, mas participava pouco. As participações pelo lado direito eram muito mais resultantes de quando o Davi Pröpper se deslocava por aquele lado, né? O Alzate pouco participativo, o Gross também com a bola no pé pouquíssimo participativo. E dos dois atacantes, o Connolly muito encaixotado, apesar de se movimentar bastante, o Maupay participando um pouco mais do momento com bola. Percebe que eu tô falando mais do Brighton? Porque o Everton
assim, era muito atabalhoado o Everton, era muito aleatório em alguns momentos as jogadas do Everton. Como eu falei, mais que o Sigurdsson teoricamente jogasse com camisa 10, ele se deslocava mais para a direita e o Iwobi ocupava a faixa central, como ele já vem jogando em vários jogos, né? Desde quando ele entrou, raramente ele entra como um cara mais aberto, ele entra mais como meia por dentro mesmo, né? Nesse time do Everton, que vem jogando mais pelo lado direito nesse início de temporada. O Richarlison vem sendo muito importante, vem sendo mais protagonista, por mais que o momento do Everton seja ruim. E hoje, novamente, talvez ofensivamente, pelo lado direito era o principal cara, né? Por mais que jogasse como um centroavante no papel, caía muito pelo lado direito, e pelo lado esquerdo você tinha umas subidas do Digne, que tinha muito pouco apoio por ali. Então ficou um jogo de poucas chances, pouca criatividade, de duas equipes com muita dificuldade de prosseguir, porque a marcação também era bem feita, vale a pena ressaltar, e nisso ficou um jogo bem ruim de se ver, um jogo bem abaixo do que a gente está acostumado a ver de Premier League, porque nem intensidade tinha. No segundo tempo, o Everton volta com mais volume que o Brighton, volta conseguindo participar um pouquinho mais, tem até uma mudança no posicionamento, o Alzate passa a vir jogar pelo lado esquerdo, e ele vinha jogando como ala pela esquerda em diversos momentos, quando vinha no 3-4-2-1, ele vinha fazendo esse ala pela esquerda, é um meio campista de formação, mas enfim, estava jogando nessa segunda linha de 4 como meio pela esquerda, e o Brighton, como eu falei, assim, até ameaça melhorar um pouquinho, mas o Everton passa a conseguir se impor um pouquinho mais, né? E até consegue imprimir um maior volume, mas era tudo muito aleatório. Não eram, como eu falei, chances claras e que de fato representassem um grande risco à defesa do Brighton. Nesse momento, assim, até o período do gol do Everton, que saiu aos 70 minutos, o Everton era melhor, tinha mais volume, buscava mais o gol que o Brighton não conseguia mais nem escapar. Até porque não tinha jogadores de velocidade para isso, né? O Maupay tentava brigar muito sozinho em diversos momentos. Agora já as jogadas eram mais deslocadas pelo lado esquerdo do ataque do Brighton, não mais pelo lado direito, porque o próprio já subia menos, porque tinha mais função defensiva, né? Porque o Everton imprimia mais volume. A situação do Everton já vai melhorar um pouquinho quando entra o Delph e o Calvert-Lewin, né? Até o Iwobi sai, achei bem estranho isso, né? Sai o Iwobi e o Phil Walcott, e entra o Delph para jogar na função do André Gomes, que é deslocado à frente. O Richarlison passa a jogar aberto pelo lado e tem o Calvert-Lewin jogando à frente, né? E assim, por mais que taticamente a equipe tenha mudado, o efeito prático foi muito pouco, apesar do Calvert-Lewin ter feito gol numa jogada até, como eu falei, um pouco aleatória, né? Como eu falei, não, acho que falando assim de como o jogo se desenhava, um pouco aleatória. O Holgate vai carregando a bola desde o campo de defesa, o Brighton já estava meio acuado porque o Everton conseguia imprimir algum volume, por mais que não fosse perigoso, de fato, chances claras, era mais um volume meio aleatório, e o Holgate vai encontrando espaço e enfia uma bola no meio para a projeção do Calvert-Lewin, que isso ele sabe fazer muito bem em diversos momentos, projetar nas costas dos zagueiros em velocidade, chuta cruzado para fazer o gol de 1-0. Aliás, o gol do 2-1 do Everton. Ele conseguir virar a partida no sul da Inglaterra. Um jogo, como eu falei, bem abaixo de nível, né? Só que aí, logo depois, o Brighton tenta sai para jogar, naturalmente para ganhar o resultado, e o Connolly é derrubado no lance de pênalti, que é revisado pelo VAR. Até vi que deu um pouco de discussão no Twitter esse lance, mas na minha opinião foi pênalti bem claro. Quem pisa, dá um pisão no pé do Aaron Connolly, por mais que não tenha sido proposital, foi pênalti, e o Maupay converte. E o engraçado é que a partir daí, né, quando depois disso sai e entra o Glenn Murray, e depois, nos momentos antes, o Trossard tinha entrado. E nisso muda completamente o jogo. O time passa a jogar num 4-3-3, com um trio de ataque com Trossard, Maupay e Glenn Murray, e o Alzate passa a jogar como meio campista pela esquerda e o Davi próprio como meio campista pela direita. E a partir daí, o Brighton, isso mais ou menos os 80 minutos até o final, o Brighton conseguiu imprimir um ritmo, um volume pra cima do Everton, que foi simplesmente incrível. Se eu já falei no primeiro tempo as jogadas do Brighton eram mais claras, no segundo tempo isso ficou mais evidente ainda. O Everton era um time mais aleatório até então, e depois do período do gol de empate do Brighton, o Everton não jogou mais, não teve mais a posse, não conseguiu mais produzir nada, e o Brighton era muito mais claro construindo as jogadas pelo lado esquerdo, e isso deve-se muito à entrada do Trossard. Pelo lado esquerdo você tinha o Alzate, que atacava muito bem por ali, agora como meio campista pela esquerda, mais na função dele de formação. Você tinha o Dan Burn funcionando como lateral que apoia, por mais que seja zagueiro, e o Trossard fazendo essa jogada de ponta. O Trossard começou jogando como titular, inclusive, nessa Premier League, mas não era muito nada dele, ele jogava numa dupla de ataque ao lado do Maupay em diversos momentos. O Maupay até, às vezes, tendo mais liberdade para se movimentar do que ele, e era um jogador que era pouco participativo com bola, muito mais participativo para finalizar do que, de fato, para carregar em velocidade, como ele se destacou, né, no futebol belga.
E hoje entrou na dele, entrou para jogar como um ponta. E nisso o Brighton cria e cria muito por aquele lado. E o gol, a jogada do terceiro gol, sai justamente por ali. Uma jogada do Trossard pelo lado esquerdo, a bola é cruzada no meio, o Digne, que talvez tivesse sido um dos melhores jogadores mais seguros da partida, acaba empurrando a bola para dentro do gol, fazendo o 3-2 do Brighton, o gol da desvirada do jogo, dando a vitória assim pro time praiano da Premier League. 3-2, grande vitória do Brighton, que não, assim, tecnicamente, eu acho que, por incrível que pareça, foi melhor. Jogou mais bola tecnicamente do que o Everton. Mas em questão de quantidade de tempo em que conseguiu imprimir volume, o Everton foi mais. O Everton buscou mais a vitória que o Brighton. Mas muito atabalhoado, muito aleatório em diversos momentos. Mais uma partida ruim, onde não consegue construir. O jogo contra o West Ham, na minha opinião, eu fiquei até empolgado com o jogo contra o West Ham. Pareceu que o Everton ia dar aquela virada de chave. Hoje já foi novamente, assim, um time com atitude, querendo ganhar, mas muito falta de repertório, pouquíssimas jogadas de fato de efeito. Talvez, assim, o Iwobi até foi uma boa peça nesse time, né? Ele é um cara que consegue coordenar e acelerar por dentro, se combinar com os jogadores, quando tem o movimento da direita para dentro, o Richarlison, por exemplo. Mas, assim, um time que sofre com falta de repertório. Acho que o Marco Silva não resiste. Eu acho que ele deve ser demitido. Enfim, situação muito complicada do Everton. E o Brighton, grande vitória. O ritmo que o Brighton conseguiu imprimir dos 80 minutos até o final foi uma coisa muito interessante de se ver, bem diferente mesmo. Um ritmo muito bom de jogo, de nível de intensidade e de qualidade. Isso se deve muito pela entrada do Trossard, que entrou na dele, que até então não vinha jogando nessa função de ponta. Vinha sendo muito mais uma dupla de ataque com o Maupay, como eu falei. Hoje entrou na dele e mudou completamente o jogo, né? O Alzate também por ali como meio-campista pela esquerda, dando o suporte necessário por dentro. O Dan Burn fazendo a iniciação de jogadas com velocidade pelo lado esquerdo, zagueiro, mas que funciona muito bem como esse cara para atacar a linha de fundo pelo lado esquerdo, tanto funcionando como lateral, mas já fazia isso quando estava jogando num 3-4-2-1 ou 3-4-3 como um zagueiro pela esquerda. Boa partida do Brighton, por mais que como um todo não tenha jogado bem não, né? Mas no ritmo de intensidade que o Everton jogou, em números de minutos, né? Mas enfim, saiu com a vitória hoje, grande vitória, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.